Bom dia, meus amores e minhas amoras. Como vocês estão? Começando mais uma aula, 5 de agosto, né? Começando um pouquinho atrasado, porque basicamente voltamos com as aulas presenciais, então tive que mudar meu horário aqui para poder começar as aulas, não tem problema não, tudo bem? Então vamos lá. Em resumo, o que a gente estava vendo aí? Nós começamos a ver o conceito de relatividade. O que é relatividade? Usualmente a gente pensava que as coisas eram fixas, ou seja, as coisas não mudavam, mas na verdade elas mudam sim. Ou seja, quando eu começo a ter altas velocidades, eu tenho um efeito chamado de relatividade. O que acontece? O tempo ele começa a passar de forma diferenciada, né? Então o tempo começa a dilatar e a distância também começa a dilatar. No caso, a distância ela encurta. Então chegamos a ver exatamente esse efeito, ou seja, imagina que eu tenho aqui um espelho e o outro parado. Conforme eu começo a me mover, esse espelho ele vai percorrer um caminho muito maior do que se ele tivesse parado. O que eu quero dizer? Que o tempo vai demorar a passar para quando ele estiver em movimento. Então eu tenho nesse efeito que a gente chama de dilatação temporal. Então nós chegamos a ver que esse cara pode ser calculado através de uma fórmula, né? E cadê a fórmula? Aqui, ó, através dessa fórmula. E basicamente é o que a gente vai estar trabalhando na nossa aula. Então, chegamos a ver alguns exemplos do Moore, chegou a passar dever para casa. E vamos começar a ver o caso do efeito fotoelétrico. Então vamos ver o caso do efeito fotoelétrico rapidinho e aí a gente volta e faz só exercício. Então o que é o efeito fotoelétrico? É um efeito gerado, ele foi estudado por Einstein e ele observou que quando você emite luz em um material, dependendo da luz que você emite, ele vai se comportar de uma forma totalmente diferenciada. Ou seja, a energia ela está associada basicamente ao não só, ela está associada à frequência de emissão. Então esse efeito fotoelétrico ele pode até ser mostrado com uma animação do FET. Então eu cheguei a mostrar ali para vocês o link que está aqui embaixo. Vamos mudar aqui um pouquinho para o site, tudo bem? O que a gente tem aqui no site? Ó? Eu vou emitir luz, aqui que ele mostra a intensidade de luz que eu estou emitindo. Acontece o quê? Dependendo da luz que eu começo a emitir, eu vou começar a acelerar esses caras, ou seja, eu vou dar energia suficiente para eles poderem sair e se deslocar. Só que a questão é que não adianta eu dar muita energia, porque se eu der muita energia para ele, não vai acontecer nada. Ou seja, a luz, a energia, ela não está associada à intensidade, ela está associada à energia exata. Eu tenho que dar uma energia exata para eles começarem a se mover. Ó. Eu estou emitindo uma onda ultravioleta, uma roxa, uma verde, amarela, até então nada. Eu preciso emitir exatamente uma intensidade que seja igual à energia necessária para eles se moverem. Repare que agora eu comecei a emitir. O que está saindo daqui? O que está saindo daqui é exatamente os elétrons. Eu estou dando energia suficiente para que os elétrons se desprendam desse cara e comecem a se deslocar de um lado para o outro. Então deixa eu ver aqui se mostra alguma coisa. Não, é só o gráfico. Aqui é só o gráfico. Então, o efeito fotoelétrico é um efeito onde, dependendo da energia, da frequência com que eu mando, eu consigo excitar esse cara. Certo? Não é qualquer energia que vai fazer ele se mover, não é qualquer luz que vai fazer ele se mover. É apenas uma energia específica. Tudo bem? Então, voltando lá para a nossa aula, o que a gente tem aqui nos exercícios? Né? Vamos resolver primeiro essa questão aqui, que ela fala um pouquinho desse efeito fotoelétrico, depois a gente pega a conta. Então ele fala ali, ó, analise as afirmações sobre tópicos de física moderna. Um dos postulados da teoria da relatividade especial é que as leis da física são idênticas em relação a qualquer referencial. Isso é falso. Por que ele é falso? Porque o tempo ele muda, o tempo dilata. Então vou escrever aqui embaixo. Escrever aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Falso, pois o tempo passa de forma diferente para cada referencial. Ou seja, para quem está viajando, o tempo vai passar mais devagar, mas para quem está no local, o tempo passa mais rápido.
né? Então, ele não é igual. Isso muda. 2. Um segundo postulado da teoria da relatividade especial é que a velocidade na luz no vácuo é constante e que não depende do movimento da fonte de luz. Isso é verdade. Ou seja, esse item é verdade. A luz, ela não depende de meio para existir, ela sempre vai ser igual, independente da fonte que eu tiver. Pensa comigo. Se a luz é a coisa mais rápida do mundo, significa então que se eu estiver andando de carro e ligar o farol, a luz ela vai ficar mais rápida? Não. Isso que é muito controverso, porque intuitivamente você iria imaginar que ela ficaria mais rápida, porque ela teria a velocidade natural dela mais a velocidade do carro, mas isso não acontece. Então a única coisa que é mais rápida é a velocidade da luz, e por incrível que pareça ela não muda. Isso, quando a gente fala que não muda, é que ela não muda no mesmo material, nas mesmas condições. Por exemplo, em cada material ela vai funcionar de forma diferente. Se eu botar a luz no ar e a luz for no vidro, ela vai funcionar diferente porque o meio é diferente. Mas isso não tem nada a ver o fato dela mudar, né? Você está correndo e ela aumentar a velocidade. Denomina-se o efeito fotoelétrico a emissão de fótons por um material metálico quando exposto à radiação eletromagnética. Então, efeito fotoelétrico é quando você emite uma luz específica. O efeito ocorre quando é emitido uma frequência específica. Então, quando você emite uma frequência específica, esse cara ele vai emitir a onda. Então, essa é a grande sacada criada por Einstein. Não é qualquer luz que vai fazer esse efeito acontecer, tem que ser uma luz específica. A física moderna destaca que em algumas situações a luz se comporta como onda e em outras a luz se comporta como partícula. Verdade. Isso é um efeito bem interessante, porque a luz pode se comportar como onda e como partícula. Através dos experimentos foi-se comprovado que a luz ela tem essas duas características. E o mais interessante é que, dependendo da forma com que você olha, ela vai estar se comportando do mesmo jeito. Como que a gente consegue entender isso? Isso porque a física ela nada mais é do que um conceito abrangente de como a natureza funciona. Ou seja, imagina que a luz ela não é uma onda nem uma partícula. A luz é algo muito maior do que isso. Então, deixa eu ver se eu acho aqui a figura. Aqui, ó. Então, imagina o seguinte. Se eu utilizar um experimento para fazer com que a luz se comporte como onda, ela vai se comportar como onda. Se eu utilizar um experimento para fazer com que a luz se comporte como partícula, ela vai se comportar como partícula. O que eu quero dizer com relação a isso? Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Imagina essa figura aqui, ó. Se eu estou olhando nessa posição, eu estou usando uma fonte para ver o quê? Um círculo. Então eu posso dizer que minha figura é um círculo. Mas se eu jogo a luz do outro lado, eu estou vendo a figura como um quadrado. Então a figura é um círculo ou um quadrado? Não é nenhum dos dois. Ou seja, se eu executo um experimento para fazer com que a onda se comporte como luz, ela vai se comportar como luz, como partícula. Se eu faço um experimento para ela se comportar como onda, ela vai se comportar como onda. Tudo bem? Mas não necessariamente ela é um ou o outro. Ela é algo maior que a gente não sabe, ou no caso os dois. Né? Então a gente pode considerar a luz como sendo os dois. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos no nosso próximo exercício. Então a gente tem aqui, ó. Um astronauta é colocado a bordo de uma espaçonave e enviado para uma estação espacial a uma velocidade de 0,8 c, em que c é a velocidade da luz. No referencial da espaçonave, o tempo transcorrido entre o lançamento e a chegada da estação espacial foi 12 meses. Qual o tempo transcorrido no referencial da Terra? Então, o que acontece? Para quem estava dentro da nave, se passou 12 meses. Mas e para quem estava fora? O tempo ele vai formar de forma diferente. Como que eu vou calcular esse cara? Simples. Primeiro passo, eu vou calcular esse cara aqui, ó. Vou calcular esse gama,
que é o que a gente chama de coeficiente de Lorentz. Tudo bem? Então, ele é bem simples de calcular. Por mais estranho que pareça, o coeficiente de Lorentz, ele é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos a velocidade ao quadrado dividido pela luz ao quadrado. Quem é o C? O C é a velocidade da luz. Tudo bem? Então, como ele fala ali no exercício que a velocidade ela é 80% da velocidade da luz, o que eu vou fazer? No lugar do V, eu vou colocar 0,8C. Ou seja, 80% da luz. Quando eu multiplicar esse cara ao quadrado, ele vai ficar aqui 64, né? 0,8 vezes 0,8 dá 0,64, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Repara que eu tenho velocidade da luz em cima e embaixo, vai cortar, né? Então, na verdade, eu vou ter aqui 1 menos 0,64. 1 menos 0,64, eu vou ter 0,36. Raiz de 0,36 dá 0,6. Então, na verdade, eu estou pegando o meu número, 1 estou dividindo por 0,6. Então, meu gama, ele é esse cara. Se eu for dividir aqui na conta, 1 dividido por 0,6 vai dar 1,6. O que eu quero dizer com isso? O coeficiente de Lorentz, ele é um cara que ele mostra que o efeito de dilatação no tempo só ocorre para velocidades muito próximas à da luz. Velocidade da luz é algo absurdo. Pensa comigo, só o fato de você piscar faz com que a luz ela dê 6 voltas na Terra. Olha que absurdo. Então a gente está falando de algo muito, muito grande. Então o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o tempo que o cara está medindo, ele vai ser essa constante de Lorentz vezes esse tempo inicial. Então, se passaram 12 meses para quem estava dentro da nave, para quem estava fora da nave se passou muito mais. Ou seja, 1,6 vezes 12, se a gente fizer essa conta, 1,6 vezes 12, 19. Ou seja, se passou 19 meses. Olha que doideira. Então, conforme maior é a velocidade do corpo, no caso, maior a velocidade do corpo, maior vai ser esse efeito gerado, ou seja, maior esse efeito aí de dilatação temporal. Tudo bem? Então, basicamente a nossa aula é isso, certo? A gente fez essa revisão, tem aqui uma atividade para poder fazer, mesmo esquema, vou só dar uma tapeada nela e um exercício aqui bem simplesinho para fazer umas contas. Certo, gente? Então a gente termina por aqui e continuamos na nossa próxima aula. Falou, gente!